Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você que chegou aqui nessa noite, eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida. No livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 22, diz assim: E Jesus chegou em Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e ele, cuspindo nos seus olhos, e impondo-lhe as mãos sobre ele, e perguntou-lhe se enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disso, ele tocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu cada homem claramente. E ele mandou embora para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar nessa noite, diante dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que nos traz clareza, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos direciona. É a Tua palavra, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, para poder trazer para a Tua igreja, para o Teu povo. Eu creio, Pai, que a Tua palavra será ministrada, e eu tenho certeza, Pai, que esta palavra vai de encontro a alguém que está aqui nessa noite, vai direcionar a vida de alguém, para que saia daqui nessa noite transformado, abençoado, para glorificar o Teu nome, Pai. Essa é a minha oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que nos conta a história de um cego que estava ali em Betsaida. E nós bem vemos esse homem, a palavra de Deus fala sobre este homem. E a Bíblia fala que aqueles homens levaram este cego. Tinha algumas pessoas ali que se incomodaram, que queriam ajudar aquele cego. Então, eles levaram aquele cego para que Jesus o tocasse. O que eu quero dizer para você nessa noite: um toque de Jesus, aqueles homens entendiam que um toque de Jesus poderia mudar a história daquele cego. E eu quero dizer para você nessa noite: um toque de Jesus pode mudar todo o contexto da sua vida, da sua família, da sua história. Porque o mesmo Jesus que tocou naquele cego, Ele está aqui nessa noite para tocar na sua vida e você sair daqui também restaurado. Eu não sei qual a forma que você entrou aqui nessa noite, eu não sei se alguém te convidou, eu não sei se alguém te trouxe, eu não sei se foi algum amigo que te convidou, mas uma coisa eu tenho certeza: se você chegou aqui nessa noite e você quiser ser tocado por Jesus, você vai sair daqui levando a sua vitória para a sua casa, você vai sair daqui restaurado, porque muitas das vezes nós olhamos para a palavra de Deus, como nós estamos vendo aqui este cego, este homem, ele tinha uma cegueira realmente, mas muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, eu e você, mas existe alguma cegueira na nossa vida, que não nos deixa olhar aquilo que Deus tem preparado para nós. E a minha oração nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que Ele tem preparado para a minha e para a sua vida nessa noite. Glória seja dada ao nome dEle, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei qual a sua luta, eu não sei como você chegou aqui, mas deixa Jesus te tocar nessa noite, deixa Ele te tocar, deixa Ele tocar a sua vida, deixa Ele tocar onde Ele tem que tocar na sua vida, para que você seja curado, para que você seja restaurado. E a palavra de Deus diz que esse cego, então, ele foi conduzido por aqueles homens para poder chegar até Jesus. E muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor, alguém nos conduz para nós chegarmos na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. E aquele homem, então, ele tinha pessoas que, aquele cego, ele tinha pessoas que pudessem conduzir ele até Jesus. Glória a Deus por isso. E muitas das vezes nós temos também amigo que nos conduz para caminhos maravilhosos, para levar a gente para lugares bons.
né? E aqueles amigos levaram aquele cego até Jesus. Mas nós também tem uma pergunta que não quer calar: para onde os nossos amigos têm nos levado? Nós temos pessoas, né, amigos ou colegas, têm nos levado, será que realmente para a presença do Senhor? Tem nos levado para a casa do Senhor, para viver as coisas do Senhor? Porque tem muitas pessoas que nos conduzem a lugares que vai nos levar à perdição. Mas essas pessoas aqui, esses homens, levaram este homem até Jesus, para que ele pudesse ser tocado por Jesus, porque eles entendiam assim e criam que se aquele cego fosse tocado por Jesus, ele seria restaurado. E nós vemos na palavra de Deus que esses amigos foram muito úteis, eles fizeram o importante. Porém, enquanto o cego estava andando com aqueles seus amigos, ele permanecia cego. E muitas das vezes nós estamos andando com pessoas e não estamos vendo aquilo que nós temos que ver. Ele continuava cego, mas a palavra de Deus diz que ele chega agora, ele começa agora. O segredo não é andar com alguém que está direcionando a sua vida para o mal. O segredo é você andar com alguém que está direcionando a sua vida para abrir a sua visão. A sua visão que você precisa ser aberta nessa noite, talvez seja a sua visão espiritual. E a Bíblia nos conta então a história que aqueles homens levam o cego até Jesus. E Jesus agora pega o cego, toma o cego pela mão, e agora ele está sendo conduzido por Jesus. O cego agora não está mais sendo conduzido por aqueles homens. O cego agora está sendo conduzido por Jesus. Então ele começa a caminhar com Jesus. Diz o texto que ele caminha com Jesus e Jesus tira ele para fora da aldeia. A palavra de Deus diz claramente que Jesus está caminhando com ele. E o que eu aprendo aqui? Quem caminha com Jesus, caminha para o seu milagre. Você que está aqui nessa noite, tem caminhado fora da presença de Jesus, nessa noite, querido, comece a caminhar com Jesus, porque você vai estar caminhando em direção ao seu milagre. E a Bíblia diz que então aquele cego está caminhando com Jesus, ele está caminhando em favor ao seu milagre, ele está caminhando ao lado do seu milagre. E quero te dizer uma coisa: deixa Jesus nessa noite caminhar com você, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não sei como você tem sido a sua caminhada, se tem sido difícil, se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado dificuldade, eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero dizer para você: deixa Jesus caminhar com você, deixa Jesus governar a sua caminhada, governar a sua vida, porque certamente a sua vida vai ser diferente, a sua vida vai ser uma vida de bênção. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E a Bíblia nos fala então que Jesus tira aquele cego para fora da aldeia. E nesse texto aqui, nesse contexto que nós estamos lendo, nós podemos ver que a aldeia aqui, vamos colocar que simboliza o passado, simboliza o pecado, simboliza a mentira. Então quando Jesus tira aquele homem para fora, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus tira aquele homem para fora, está tirando ele de algumas situações que não cabia ele viver. E nessa noite, Jesus quer apagar o seu pecado, Jesus quer perdoar os seus pecados, Jesus quer libertar da mentira, quer tirar você dessa vida que te leva neste mundo, te leva para o mundo da perdição e te levar para uma vida de esperança. Então Jesus naquele momento estava tirando aquele homem do pecado, estava tirando aquele homem da mentira, estava tirando aquele homem das coisas que ele estava vivendo, que queria libertar ele do mundo o qual ele estava vivendo. Então Jesus estava fazendo isso. Quando ele tira ele para fora, ele está fazendo isso, ele está tirando ele daquele mundo o qual ele estava vivendo. Depois que ele fizer isso na minha e na sua vida, que ele nos tirar para fora, nos libertar do pecado, nos libertar da mentira, nos libertar das coisas que nós fazemos, libertar do passado que nós vivemos, às vezes nós somos aprisionados em algumas coisas do nosso passado que nos atrapalha de receber aquilo que Deus tem para nós. Então Jesus tira ele do passado, Jesus tira ele do passado, Jesus tira ele do pecado, da mentira e tira ele do mundo. Então Jesus nessa noite, quando ele faz isso na minha e na sua vida, nós estamos preparados. Depois que ele fizer isso na minha e na sua vida, te libertar do pecado, te libertar da mentira, te libertar da vida do mundo qual você está vivendo, aí depois disso que ele fizer isso na minha e na sua vida, ele vai abrir os nossos olhos e vai nos mostrar o que ele tem preparado para mim e preparado para você.
Jesus nessa noite, Ele quer te mostrar algo que você nunca viu. Jesus, Ele quer te mostrar algo na sua vida. Seus olhos ainda não puderam ver, mas para isso precisa deixar algumas coisas para trás. Precisamos deixar algumas coisas para trás para que o milagre aconteça na minha e na sua vida. Jesus, porque Jesus tirou aquele cego da aldeia? Jesus tira ele do seu comodismo. Jesus tirou aquele homem, porque aquele homem dentro da aldeia, certamente tinha alguém que conduzia ele, era cego, ali naquela aldeia, ele sabia como movimentar ali, ou talvez a sua própria bengala, ele sabia como se locomover dentro daquela aldeia, e aquele homem, Jesus tira ele de dentro da aldeia. Então, é como, eu estava lembrando uma coisa lá em casa, o irmão Zé Coleta, ele não está aqui não, mas eu passo aqui nas ruas de Castelo, com o irmão Zé Coleta, dentro de Castelo, ele conhece todas essas ruas. Quando eu curvo ali, ele fala assim, está curvando na ponte. Quando eu desço, ele fala assim, Vieira da Cunha. Ele conhece todo lugar. Mas se eu pegar o irmão Zé Coleta e levar para Cachoeiro, ele não sabe nada. Então Jesus tira esse homem do comodismo. Jesus ali, ele está tirando aquele homem da situação que ele estava acomodado. Ele estava acomodado dentro da aldeia. Então Jesus traz ele para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele talvez estava sendo comovido por isso, estava sendo conduzido por isso. Então ele tira dali e ele fica se sentindo agora perdido, sem ter como se mover. Ele fica fragilizado porque ali ele não sabe como se locomover dentro daquele lugar que Jesus colocou ele, dentro daquele contexto que Jesus levou aquele cego. Talvez você entrou aqui nessa noite e você se sente assim. Talvez você está se sentindo perdido. Você está se sentindo fragilizado por alguma área da sua vida. Você está se sentindo pequeno. Você está se sentindo talvez incapaz. Você talvez está se sentindo que não consegue mais caminhar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Quando você está se sentindo assim, quando você está se sentindo dessa forma, Deus vai fazer na sua vida um milagre. Quando você sabe que você não consegue mais, quando você percebe que você está fragilizado, é aí que Deus entra, é aí que Deus entra em favor da sua vida para te dar a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui dessa forma, mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, neste momento Ele está entrando na sua vida, Ele está entrando no seu sentimento, que você está se sentindo incapaz, fragilizado, e Ele está transformando a sua vida, e nessa noite Ele pode te dar a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tira toda, você sente que você não tem mais força, que você está fragilizado, você está cansado, por isso que Jesus fala, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso cansaço, tudo nós lançamos sobre Jesus, e quando nós fazemos isso, Jesus, Ele carrega o nosso fardo por nós. Talvez você chegou que está se sentindo cansado, está sentindo que não tem mais jeito, que não tem mais condição de você continuar, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que está aqui para te ajudar, para te direcionar novamente. Aquele cego, ele não foi tirado dali à toa, aquele cego não foi tirado dali para deixar se jogado ali, ele foi tirado dali para receber o milagre que ele precisava. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos acomodados dentro da igreja, estamos acomodados dentro de quatro paredes, muitas das vezes nós não recebemos por isso. E aquele cego agora, ele não é, Jesus estava falando assim, agora a partir de agora, quando te deixou ele sozinho ali, quando Jesus pega ele e deixa ali fora, Jesus estava dizendo para ele, agora você não é mais dependente de uma bengala, você agora não vai depender mais de ninguém, você não vai depender mais de ninguém caminhar com você, porque agora você está caminhando comigo, e quando você caminha comigo, você tem milagre na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então realiza o milagre na vida desse cego de uma forma diferente, né? Se você olhar a palavra de Deus, você não vê um outro milagre esse. Jesus realiza um milagre na vida deste cego de uma forma muito diferente. E hoje, quando nós lembramos desse texto, quando olhamos no cego de Betsaida, você lembra o quê? Jesus cuspiu nos olhos daquele cego. Jesus curou aquele cego através do cuspe, não é verdade? Botou as suas mãos através do poder que Jesus tinha, mas é de uma forma diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está esperando a sua vitória de uma forma que talvez você nem imagina. Eu quero dizer e quero profetizar para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou profetizar na sua vida, o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai ficar marcado em toda a sua história. Como ficou marcado na vida deste homem, o cego de Betsaida, todo fala assim, como foi o milagre? Foi através de um cuspe. Então ficou marcado
que Jesus cuspiu, tocou nos olhos dele, e o milagre que Deus tem para realizar na sua vida vai ser marcado na história da sua vida. O milagre que Deus tem para realizar na sua vida, você recebe essa palavra, Deus vai fazer com que as pessoas vejam que foi Jesus que fez na sua vida, e ficará marcado em toda a sua história, porque Ele é o mesmo que curou o cego, ficou marcado na vida daquele cego, vai ficar também marcado na história da sua vida em Castelo, amém? Glória seja dado o nome dele. Então, Jesus não tem uma forma para usar, para curar. Jesus não tem uma forma para fazer isso, fazer aquilo na sua vida. Jesus faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Ele age da maneira que Ele quer. Se Ele tiver que usar o cuspe, Ele usa o cuspe. Se Ele tiver que usar a mula para falar com você, Ele vai usar. Se Ele tiver que usar qualquer outra pessoa, Ele vai usar. Jesus não é limitado a mim, não é limitado a você. Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele pode fazer na sua vida da forma que Ele quer. Mas Ele marcou a história desse cego, e Ele também vai marcar a história da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, cuspindo nos olhos do cego, impôs as mãos nos seus olhos e perguntou: o que você vê? E o cego diz: vejo homens como árvore andando. E Jesus pergunta para ele: o que você está? Estou vendo nada, estou vendo tudo diferente, está tudo difícil, não estou vendo quase nada, vendo árvore como homens. O que eu aprendo aqui? Enquanto eu e você estamos olhando do nosso jeito, enquanto eu não consigo ver as coisas com clareza, enquanto eu estou olhando na direção que eu quero, nunca vou ver aquilo que Deus quer me mostrar. Aquele homem agora, se você olhar aqui, vou te mostrar no texto que a Bíblia diz que ele olha para cima, o cego olha para cima e vê homens como árvore. Mas vamos para a segunda coisa aqui. Olha aqui a palavra de Deus agora. Na segunda vez, Jesus não cospe mais nos olhos do cego, e Ele só impõe as suas mãos e faz ele olhar para cima. Agora, o cego antes, ele olhou para cima sem a direção de Jesus. Agora Jesus faz o cego olhar para cima, e a Bíblia diz que ele ficou curado. A Bíblia diz que o cego agora ficou curado. Quando Jesus faz, Jesus deve ter pego a cabeça dele e falado assim: olha para cima. Estou conjecturando, Jesus deve ter falado assim: olha para cima agora. Porque antes ele olhou para cima e não viu nada. Ele viu coisas que não via com clareza. Mas quando Jesus dá a ordem, ele olha para cima. Jesus fala: olha para cima. E ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem a sua visão curada. Ele tem agora a sua visão transformada. Quando Jesus direciona a visão dele, o milagre acontece na vida dele. Quando Jesus direcionar a sua visão para aquilo que Ele tem para você, milagres vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Deixa Jesus direcionar a sua vida para os milagres acontecerem na sua vida. Todas as vezes que o cego olhou para cima, mas na segunda foi sobre um comando de Jesus. Ele olhou as duas vezes para cima, mas na segunda vez foi sobre o comando de Jesus. Sabe por que as coisas não acontecem na minha nem na sua vida? Porque nós fazemos do nosso jeito, nós olhamos do nosso jeito, nós vivemos do nosso jeito, mas quando nós vivemos no comando de Jesus, as coisas começam a acontecer, começam a dar certo, os milagres começam a vir sobre a minha vida, sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando aquele cego agora é curado, e eu tenho tempo para caramba, vou acabar, amém? Aquele cego, a Bíblia diz que quando Jesus cura aquele cego, Jesus dá uma ordem para o cego: vai para a sua casa, não entre na aldeia, nem fala para ninguém da aldeia o que aconteceu com você. Vai para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus estava dizendo para aquele cego? O que Jesus estava dizendo para ele? Não volte para o seu passado. Jesus estava dizendo para ele: não volte para o pecado. Jesus estava dizendo para ele: não volte para a mentira. Jesus estava dizendo para ele: não volte para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus fala assim para ele: não conte a ninguém da aldeia, Jesus estava dizendo: os da aldeia não estão preparados para saber e receber e ser
compartilhado com o seu milagre. Vai para a sua casa, porque lá tem alguém que vai se alegrar com a sua vitória, vai se alegrar com o seu milagre. A aldeia não é mais o seu lugar, vai para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós contamos nossos problemas para todo mundo, nós entramos em lugares que nós não devemos entrar, nós fazemos coisas que não devemos fazer, e nós queremos receber milagre de qualquer forma. De qualquer forma, Jesus não realiza milagre. De qualquer forma, eu não vou ser abençoado. De qualquer forma, você não vai ser abençoado. Nós temos que estar sobre o comando da palavra de Deus. Quando nós estamos na direção daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida, nós vamos chegar em lugares altos, nós vamos chegar em lugares que nunca chegamos, que os nossos olhos ainda não viram, que nossos ouvidos não ouviram falar, mas nós vamos chegar lá, porque é isso que Deus tem preparado para a nossa vida, tem preparado para mim, tem preparado para você nessa noite. Então Jesus fala: não conte para ninguém. Nem todo mundo está preparado para saber do seu milagre, nem todo mundo está preparado para saber da sua vida, nem todo mundo está preparado para compartilhar com a sua vida espiritual, nem todo mundo tem o mesmo nível de espiritualidade, talvez, que você tem, para você contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque se você analisar o texto, se aquele cego, eu acredito que esse cego, se ele voltasse para lá, ele voltava a ficar cego novamente. Não talvez da visão, mas cego espiritualmente, porque ali tinha pessoas, talvez ia colocar ele para baixo, dizer que o milagre dele não era um milagre, talvez ia trazer algumas dificuldades, algumas dúvidas na vida dele, talvez ele não ia receber o milagre dele por completo. Mas a palavra de Deus diz, Jesus fala assim: vai para a tua casa, conte para a sua família, porque lá é o lugar da sua vitória, lá é o lugar que tem pessoas que quer compartilhar com aquilo que Deus tem feito por você. Então, conte para quem está com você, quem ora com você, quem comunga com você. Conte para essas pessoas do seu milagre, das suas lutas, da sua dificuldade, para que essas pessoas possam te ajudar e possam te conduzir para o seu milagre, para a sua bênção, no nome de Jesus. Aleluia. Jesus fala para o cego: não entra na aldeia. Jesus fala para aquele cego, para ele não entrar na aldeia. Mas nessa noite, eu já vou concluir, amém? Mas nessa noite, Jesus, Ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui, Ele veio aqui nessa noite porque Ele se importa com você. Eu não sei qual a situação que você se encontra, eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, eu não sei quais são as dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus, Ele veio aqui nessa noite porque Ele se importa com você. Ele quer direcionar a sua vida por caminhos diferentes que você tem andado. Ele quer nessa noite trazer de volta aquela esperança que talvez você já perdeu. Ele quer nessa noite trazer para você um refrigério para a sua alma. Ele quer nessa noite pegar você pela mão e caminhar com você. Talvez você entrou aqui e tem caminhado sozinho, por muito tempo tem se sentido sozinho, talvez tenha sentido, que você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai dar certo, mas nessa noite Jesus, Ele está aqui. Ele quer caminhar com você, Ele quer te pegar pela tua mão, como Ele pegou naquela mão do cego, Ele conduziu ele para fora. Ele quer te tirar para fora de alguns problemas, de algumas lutas, de algumas dificuldades, de algumas adversidades que você tem passado. Jesus, nessa noite, Ele quer pegar na sua mão e quer caminhar com você. Ele quer tirar fora desses problemas, dessas lutas que você tem vivido, que não tem deixado você dormir, que não tem deixado você ter paz na sua vida. Ele quer te tirar para fora nessa noite. Ele está aqui, Ele veio aqui, por isso Ele se importa com você. Talvez ninguém tenha se importado com você, mas Jesus se importa com você, como aqueles amigos levaram o cego até Jesus. Jesus, nessa noite, Ele quer te conduzir também em lugares maravilhosos. Ele quer pegar na sua mão nessa noite e te conduzir para uma vida vitoriosa. Talvez você entrou aqui e está se sentindo um fracassado. Nada para mim dá certo. Eu quero dizer para você nessa noite, tem um aqui nessa noite que pode fazer a sua vida dar certo. Tudo que você tem feito até hoje vai ficar para trás. Deixa esse passado triste para trás. Esse passado talvez que tenha te aprisionado em algumas áreas da sua vida. Mas eu fiz tanta coisa no meu passado, eu não posso, eu não tenho direito. Você tem direito, sim. Você tem direito, porque Ele morreu um dia naquela cruz para me dar direito, a mim e a você, de termos novamente comunhão com Ele, de ter direito de viver com Ele, de caminhar com Ele novamente. Então Jesus, Ele veio aqui nessa noite. Talvez você está aprisionado
em alguma área da sua vida, você está aprisionado em alguma situação da sua vida, mas Jesus, ele veio aqui nessa noite, porque ele quer entrar nessa aldeia nessa noite. Jesus, ele entrou na aldeia e ficou na aldeia. Jesus, ele entrou ali na aldeia, ele tirou Jesus para fora. Ele quer nessa noite tirar para fora você desses problemas, dessa situação, dessa luta, dessa tribulação que você está vivendo, e ele quer nessa noite fazer isso por você. Eu queria te convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite, porque eu tenho certeza que Jesus, ele veio aqui nessa noite para fazer isso na minha e na sua vida. Jesus, ele não está aqui para entrar em aldeia e ficar na aldeia. Jesus, ele quer entrar na aldeia para te tirar para fora, para trazer você de volta. Talvez você está aqui nessa igreja, talvez você entrou aqui e você fala assim: ah, mas eu já aceitei Jesus um dia, mas você talvez parou por algum motivo, talvez você desistiu por alguma coisa, alguém falou alguma coisa que você, e você desistiu, você parou, mas nessa noite Jesus está aqui dizendo: eu quero caminhar com você novamente, eu quero pegar na sua mão novamente. Talvez você está caído, prostrado, Jesus está aqui, quer pegar na sua mão, te levantar novamente, para você caminhar, e para você caminhar, não em direção às coisas erradas, não em direção ao pecado, não em direção à mentira, não em direção às coisas do mundo. Jesus está aqui nessa noite te tirando para você caminhar com Ele, para uma vida de vitória, para uma vida de bênção, para uma vida de coisas maravilhosas que Ele tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele entrou na aldeia para resgatar aquele cego, e nessa noite ele está aqui nessa igreja para resgatar você também.